Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, falando aqui a respeito da sabedoria, ele diz o seguinte: porém, peça com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aqui Tiago ele fala que a onda do mar ela é arrastada. Então quer dizer, ela não vai, ela não escolhe para onde ela vai. Ela é arrastada pelo vento. É isso que acontece com a onda do mar. Ela não escolhe, ela não determina para onde ela vai. É outra coisa que determina para onde ela vai. E Tiago ele fala aqui a respeito da pessoa que duvida que ela é como a onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então uma coisa que é arrastada, ela não escolhe para onde ela está indo. Ela vai para onde ela for arrastada. É como o seguinte, você imagina você ir para um lugar sem querer ir para esse lugar. Você já passou por essa situação? Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de ir lá para um lugar que você não queria ir. Como é que é isso? Não é complicado, não é chato. Você não está com vontade nenhuma de ir para o lugar e você ir para lá. A pessoa te levar arrastando, né? Por exemplo, às vezes a pessoa quer ir para o shopping, mas você não quer ir. Aí a pessoa, só para agradar a pessoa, você vai, digamos, arrastado. Né? Então, é uma situação meio complicada. Né? Você foi para o lugar que você não queria ir. Isso acontece na vida também. Porque a pergunta é: quem quer ir para um lugar ruim? Quem quer ir para um lugar ruim? Ninguém quer ir. Ninguém quer ir para um lugar ruim. Mas, infelizmente, tem muitas, inúmeras, incontáveis pessoas em lugares ruins. E quando eu falo lugar ruim, eu não falo de meramente lugar físico. Eu falo de lugar ruim no sentido de condição. A pessoa que está amargurada, a pessoa que está angustiada, a pessoa que está deprimida, a pessoa que está vazia, a pessoa que está vivendo com desejo de suicídio, a pessoa que vive se automutilando, a pessoa que está com depressão, a pessoa que está carregando traumas complexos, enfim, síndrome do pânico, enfim. Essa pessoa está no lugar, um lugar em que ela certamente não gostaria. O vício, a pessoa que está lá jogada na rua, a pessoa está no lugar que ela certamente não gostaria de estar. É a pergunta que fizemos. Quem quer ir para o lugar ruim? Ninguém quer ir. Mas tem muitas pessoas em lugares ruins. Tem muitas pessoas em condições ruins. Não falo apenas condição física, falo condição espiritual. E aquela condição espiritual que ela está, muitas das vezes, leva ela a uma condição física ruim também. Então tem muitas pessoas em lugares ruins, mas a pergunta é, será que essas pessoas queriam ir para esse lugar? Será que quem está com depressão quer estar com depressão? Será que quem está com vontade de se matar quer estar com vontade de se matar? Gosta disso? Será? Será que a pessoa que se corta lá quer fazer isso? Ela gosta disso? Será? Com certeza não. Ninguém quer viver desse jeito, ninguém quer estar dessa forma. Mas a pessoa está dessa forma. Por que ela está dessa forma? Se ela não escolheu aquilo, por que ela está dessa forma? O que está acontecendo com essa pessoa é o mesmo que acontece com a onda do mar. Ela está sendo arrastada para esse lugar. Porque é um lugar que ela não quer estar. Como falamos, ninguém quer estar com depressão, ninguém quer estar com vontade de se matar, ninguém. Ou tem alguém que queira estar desse jeito? Ninguém quer. Mas a pergunta é, por que a pessoa está desse jeito então? Por que a pessoa está dessa forma? Por que a pessoa está dessa maneira? Por que se ela não quer estar desse jeito? Aí que entra o que vamos falar hoje. Porque, como falamos, a pessoa está sendo como a onda do mar. Ela não quer estar ali, mas ela está sendo arrastada para aquele lugar. E pelo que ela está sendo arrastada? Não é pelo diabo?
Já adiantando, né? Porque às vezes a pessoa coloca a culpa disso no diabo, o diabo só se aproveita das escolhas erradas, né? Não é culpa das pessoas. Isso acontece por causa das escolhas da própria pessoa. As nossas escolhas nos levam para certos lugares. As nossas escolhas, elas nos levam para certos lugares. Então, quer dizer, são elas que nos levam, não somos nós que nos levamos, são as nossas escolhas que nos levam para determinados lugares. Lugares que muitas das vezes nós não queremos estar, mas quem que nos levou? Foram as nossas próprias escolhas. Então, a pessoa está lá no lugar de dor, de sofrimento e tal, mas quem que levou ela para aquele lugar? As escolhas dela. As escolhas que ela fez levaram ela para aquele lugar. Ela não quer estar ali. Mas quem que levou ela para lá? As suas próprias escolhas. E você sabe que o pior nem é isso. Pior, o pior de tudo, existem duas coisas. Primeira, a pessoa está lá, fazendo escolhas, e essas escolhas estão levando ela para um lugar ruim. E ela, apesar de estar nesse lugar ruim, sofrendo, gemendo, sentindo dor, o que ela faz? Ela continua fazendo as mesmas escolhas. Quer dizer, nem o lugar que ela está é suficiente para ela começar a mudar suas escolhas. Nem o lugar que ela está, nem a condição que ela está é o suficiente para ela parar e pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso está? Por que a minha vida está assim? Nem isso é o suficiente. Eu estava conversando com um senhor recentemente, estava lá jogado na rua e ele falou muita coisa. Na verdade que ele falou mais do que eu, mas houve um momento que ele começou a chorar. Eu deixei ele falar, porque ele queria falar, então houve um momento em que ele começou a chorar. E falou que não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo com ele. Não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo com ele. Então quantas pessoas não estão desse jeito? Estão ali em um lugar sem entender o que está acontecendo com elas. Mas o que está acontecendo? Escolhas. Escolhas erradas. E a pessoa está ali. As escolhas dela levaram ela para esse lugar e ela está ali. Só que o problema é que ela continua fazendo a mesma escolha, como exemplo desse senhor. Ele estava ali, havia acabado de encher a cara. Então, quer dizer, continua fazendo a mesma escolha e quer mudar de lugar. Não quer estar mais naquele lugar, mas continua fazendo a mesma escolha. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que a sua escolha está certa, porque ela continua fazendo aquela escolha, mas aquela escolha mantém naquele lugar. Como exemplo da pessoa que está lá no lugar de dor, de sofrimento, certo? De as suas escolhas estão fazendo isso com ela. Só que o que ela faz? Ela mantém-se fazendo as mesmas escolhas. O que vai acontecer? Ela vai continuar naquele lugar. Não porque ela não pode sair, mas porque ela continua escolhendo fazer a mesma escolha. A escolha dela leva ela para aquele lugar. As suas escolhas, ela não quer ir para lá. Ela não quer estar ali. A gente conversa com pessoas às vezes que não quer viver o sofrimento que tem vivido, mas as escolhas dela levam ela para aquele sofrimento. As escolhas dela levam ela para aquela situação. Mas quem faz as escolhas é a própria pessoa. A escolha leva, mas a pessoa que faz a escolha, a pessoa que toma a decisão. É assim que funciona. Então, às vezes a pessoa acha que basta não querer ir para o lugar para não ir. Não. É como falamos, você acha que a pessoa que está com depressão gostaria de estar com depressão? Com certeza não, mas ela está com depressão. Você vê, ela não quer aquilo, mas ela está com aquilo. Por quê? Porque as escolhas dela levam ela para aquele lugar. Então, para eu não ir para o lugar, é preciso mais do que eu não querer ir. É preciso mais do que eu não gostar de ir. É preciso eu escolher não ir. Porque às vezes a pessoa, mesmo não querendo, como demos o exemplo da pessoa que está com depressão, mesmo não querendo, ela acaba indo para aquele lugar. Por quê? Porque ela escolhe ir. Porque ela escolhe ir. Ela escolhe ir, então ela acaba indo. Mesmo não querendo.
A sua escolha a leva para aquele lugar, que ela diz não querer ir. Ela diz não querer ir, mas faz escolhas que a levam para aquele lugar. Então não adianta só dizer eu não quero essa vida mais, eu não quero esse sofrimento, eu não quero mais viver isso. Não adianta. O que precisa acontecer? Porque como falamos, ninguém quer estar no lugar desse não. Ninguém quer estar no lugar desse. Ninguém quer estar no lugar de desejo suicídio. Quem aqui quer viver com desejo suicídio? Ninguém. Ninguém. Mas o querer não é o suficiente para impedir que isso aconteça. Eu não querer estar nesse lugar não é o suficiente para impedir que eu esteja nesse lugar. Por quê? Porque eu preciso escolher isso. Eu preciso decidir isso. Porque às vezes a pessoa, mesmo não querendo, acaba indo parar nesse lugar. Por quê? Porque ela escolheu. Ela escolheu isso. E o pior, como falamos, continua escolhendo isso. Né? Quer dizer, nem o lugar faz com que ela veja que as suas escolhas têm sido erradas. Porque ela está fazendo aquela escolha, está indo para aquele lugar, está indo para aquela condição. Mas ela continua fazendo as mesmas escolhas. Quer dizer, ela acha que ela ainda está certa. Porque ela continua fazendo as mesmas escolhas. Mas o lugar está dizendo que ela está errada. A condição dela está dizendo que ela está errada. Mas ela continua fazendo aquilo como se ela estivesse certa, como se ela estivesse fazendo a escolha certa. E aí aquele sofrimento continua. E aquele sofrimento só aumenta. E a pessoa está lá naquele lugar e ao invés de sair, faz pior, escolhe se manter. Olha o lugar em que você está, olha a condição que você está. O que esse lugar está te dizendo? O que a sua condição atual hoje diz para você? Diz que você está bem? Diz que está tudo certo? Como é que você está aí dentro? Porque como falamos recentemente, talvez o seu exterior diga que você está bem. Mas se você olhar bem para dentro de você, você não está bem. A pessoa às vezes não reconhece isso para os outros. Mas dentro dela ela sabe que ela não está bem. Ela sabe. E o pior, sabendo que não está bem, sabendo que está mal, que está vazio, angustiado, amargurado, ela continua fazendo as mesmas escolhas que a levam para esse lugar. Sabe quando vai sair desse lugar? Nunca. Enquanto continuar fazendo essas mesmas escolhas, nunca vai sair desse lugar, nunca vai deixar essa vida, nunca. Enquanto continuar fazendo essas mesmas escolhas, porque para sair, precisa fazer alguma coisa diferente. Você está no lugar em que você está, porque as suas escolhas te levaram para esse lugar. As suas escolhas. Você vê, é um lugar que você não gostaria de estar, com certeza. É um lugar que certamente você não queria estar. Certamente. Mas as suas escolhas te levaram para ele. Agora, sejamos inteligentes. Estando nesse lugar, você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Você vai ficar nesse lugar? Estando aí, sabendo, vendo esse lugar, você vai ficar aí? Só um exemplo para que você entenda. Só um exemplo. Só um exemplo. Imagine que você faz escolhas e essas escolhas te levam, um exemplo, para o inferno. E a pessoa está lá no inferno queimando no fogo. Mas ela pode sair. É um exemplo. Porque quem está no inferno não pode sair. É um exemplo. Ela está lá no inferno. Tem gente que está vivendo no inferno. Só que ela pode sair. Só que o que ela faz? Ela escolhe continuar ali. Ela escolhe continuar da mesma forma. Ela escolhe continuar da mesma maneira. Quer dizer, o inferno que ela está vivendo não faz ela mudar suas atitudes, não faz ela mudar suas escolhas, ela continua fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, ela continua naquele mesmo lugar, naquele lugar que muitas das vezes ela diz não querer estar. Mas ela é levada para lá. Por quê? Pelas próprias escolhas, por aquilo que ela faz. Então veja o que você está fazendo. Olha o lugar que você está, olha como você está, olha a sua condição, olha o seu estado. Olha como você está. E veja, e pensa. Dá para continuar fazendo a mesma coisa? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar aí ou ir para lugares piores. Porque existem lugares piores do que esse que você está.
Se você continuar fazendo as mesmas escolhas, você vai continuar no lugar que você está. Porque o lugar em que você está é como um aviso, é como um alerta dizendo para você: sai daqui, sai daqui, para com isso, deixa de fazer isso, abandona isso, larga isso. O lugar em que você está, esse lugar de dor, esse lugar de sofrimento, esse lugar de angústia, de amargura, esse lugar que você não aguenta mais, está dizendo o que para você? Está dizendo para você parar com isso, está dizendo para você mudar, está dizendo para você escolher diferente. E o lugar está falando com você, mas às vezes a pessoa não está ouvindo o que o lugar está dizendo para ela. E ela continua ali fazendo as mesmas escolhas, indo para o mesmo lugar, sendo levada para o mesmo lugar. Seja inteligente. Se você quer mudar a sua condição, só existe uma forma. Você tem que mudar as suas escolhas. Você tem que mudar a sua atitude. Você tem que mudar o seu comportamento. Mas é como falamos recentemente. A pessoa às vezes quer mudar tudo, menos quem? Menos ela. Ela quer mudar tudo, menos as suas escolhas. Então não vai mudar nada. Eu quero falar com você que realmente está cansado, cansada dessa vida que você está vivendo. Porque você sabe o quanto você está sofrendo. Você sabe. Ninguém está no seu lugar. É você que está aí sentindo essa dor. É você que está aí sofrendo. Então você sabe como você está. Se você está cansado, cansada dessa vida, de tudo isso que você está vivendo, você tem uma oportunidade de deixar tudo isso. Você tem a oportunidade de acabar com tudo isso. De uma vez por todas. Porque você pode sair. Você está aí no lugar em que você não quer estar. Porque as suas escolhas têm te levado para esse lugar. Se você não quer mais ficar nesse lugar, você vai deixar esse lugar. Como? Mudando as suas escolhas. É como exemplo que demos. A pessoa está lá. As suas escolhas estão levando ela para o inferno de vida. Só que as nossas escolhas podem ser mudadas. O que eu faço pode ser mudado. O problema é quando a pessoa, apesar de estar nesse lugar, continua fazendo a mesma coisa que está levando ela para esse lugar. Então quer dizer, não está pensando. Não está pensando. Então pense. Pense. Se você quer deixar esse lugar, fale com Deus agora onde você está. Você que está cansado, cansado dessa vida, desse sofrimento, dessa dor. Você que está cansado de tudo isso. Eu sei que tem pessoas sofrendo, sofrendo de verdade. Eu sei que tem pessoas que não aguentam mais. Se você é uma dessas pessoas que não aguenta mais, fala com Deus agora onde você está. Faz a sua oração nesse momento, porque essa palavra é para você. Para você que não aguenta mais, para você que está cansado, cansado. Tem gente que, apesar do sofrimento ter vivido, quer continuar. Então, paciência. Mas se você é essa pessoa que não aguenta mais, se você é essa pessoa que está cansada, cansado, fale com Deus agora, desabafe. Fale a verdade, fale o que está acontecendo. Oh, meu Deus, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu estou mal. Estou destruído, estou com isso, estou aquilo, estou com aquilo outro, mas eu quero ajuda. Eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais ficar nesse lugar, não quero mais isso. Eu não quero mais isso para mim. Fale com Ele nesse momento. Faz a sua oração. Nesse instante. Faça isso, fale com Deus. E tome uma decisão. Tome uma decisão de quê? De mudar. De mudar. Porque se você muda, aquilo que estava levando você para esse lugar deixa de existir. Porque as suas escolhas estavam levando você para esse lugar. Então, quando você muda as suas escolhas, o que acontece? Você não vai mais para esse lugar que você está. A forma de mudar tudo isso é mudando as suas escolhas, é mudando as suas decisões. Porque, por exemplo, você está indo em um lugar. As suas escolhas estão te levando para um lugar. Se você continuar seguindo esse mesmo caminho, você vai encontrar a mesma coisa lá no final. É isso que vai acontecer. Mas, por exemplo, se você muda o caminho, você não vai encontrar mais aquilo que você estava encontrando, você vai encontrar outra coisa.
Então o que você tem que fazer a partir de hoje é seguir outro caminho. E isso está em suas mãos. Que não querer ir para o lugar ruim não significa que eu não vou para o lugar ruim. Quantas pessoas não querem ir para o lugar de sofrimento e estão no lugar de sofrimento? Quantas pessoas? A maioria. Então, quer dizer, o não querer não é suficiente. Eu preciso escolher não ir. E como é que eu escolho não ir para um lugar como esse? Obedecendo a palavra de Deus. Se você não quer mais essa vida que você viveu até hoje, então decida obedecer a palavra de Deus. Se você realmente não quer mesmo, se você realmente está decidido a isso, decida obedecer a partir de hoje. Você não vai estar fazendo isso por mim, não. Você vai estar fazendo isso por você. Eu não ganho nada se você fizer isso ou não. Quem ganha é você. A vida é sua. A única forma de mudar essa situação é essa. Se você decidir obedecer a palavra de Deus a partir de hoje, essa situação muda. Você não vai mais para o lugar que você estava indo. Você vai para outro lugar. Porque a palavra de Deus vai te levar para outro lugar. A sua obediência à palavra vai te levar para outro lugar. Um lugar de paz. Um lugar de Deus. Dificuldades haverão? Com certeza haverão. Mas você vai ter Deus consigo. O problema é quando a pessoa não tem ninguém. Quando a pessoa está sozinha. Quando a pessoa só tem o mal. Mas quando você decide obedecer, Deus passa a ser com você. E Deus é o que você precisa. Deus é o que você realmente precisa. Se Ele está com você, meu amigo, minha amiga, já era. Você vence, você permanece. Então, escolha a partir de hoje obedecer a palavra de Deus. E você vai deixar de ir para aquele lugar que você estava indo. Você vai ir para um lugar totalmente diferente. Não só aqui, mas especialmente na eternidade, no porvir.